Bom dia, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesse sábado, né? Que Deus derrame bênçãos, que a graça e a paz dele seja derramada de forma abundante sobre todos nós. Amém? Sou grato a Deus pela vida dos irmãos. Sou grato a Deus por estar pastoreando a igreja nesse tempo. É um tempo difícil, mas como Deus tem ministrado e abençoado nossas vidas nesse tempo, não é verdade? Então, sou grato a Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Alain Taques, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Estou aqui para servir a igreja, abençoar, orar, ministrar todos os dias o maná, né? A palavra do Senhor. Assim podemos fazer com que a igreja fique unida em comunhão. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Irmãos, nós vamos meditar nesta manhã em Hebreus 12, no capítulo 12, do 18 ao 28. Então vamos lá. Vocês não tiveram de ficar face a face com terror, o fogo ardente, a escuridão, as trevas e uma terrível tempestade, como os israelitas no monte, quando Deus lhe deu as suas leis. Pois houve um toque de trombeta e uma voz com uma mensagem tão terrível que o povo rogou a Deus que parasse de falar. Eles recuaram, atordoados diante da ordem de Deus, de que até mesmo um animal que tocasse na montanha deveria ser apedrejado. O próprio Moisés estava tão amedrontado com aquela visão que tremia de medo. Vocês, contudo, chegaram até o Monte Sião, a cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, a reunião de milhares e milhares de anjos jubilosos e a igreja dos filhos mais velhos, composta de todos cujos nomes estão escritos nos céus, e a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos redimidos no céu, que já se tornaram perfeitos. E ao próprio Jesus, que nos trouxe uma nova aliança, e ao sangue salpicado que perdoa gratuitamente, em vez de clamar por vingança, como fez o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e procure obedecer àquele que está falando a vocês. Porque se o povo de Israel não escapou quando se recusou a ouvir Moisés, que era um mensageiro terreno, como nós escaparemos se rejeitarmos ouvir aquele que nos fala dos céus? Quando ele falou no Monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, diz ele, farei tremer não só a terra, mas também os céus. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Muito bem, queridos. Essa é a palavra que Deus nos colocou para esse dia. Todo crente, ou seja, toda pessoa que está em Cristo Jesus, ele tem o antes e ele tem o depois. Amém? Todo crente, todo cristão, todo aquele que ama Jesus, todo aquele que entregou sua vida a Jesus, ele tem um antes e tem um depois. Reescreva aí para participar comigo. Escreva assim: eu tenho um antes e um depois. Por que é importante a gente lembrar isso? Porque o livro de Hebreus, esse livro que a gente está lendo aqui, o autor descreve como era a vida das pessoas antes de Jesus e como passou a ser depois de Jesus na sua vida. Como é importante a gente lembrar que nós temos um antes e um depois com Jesus. Antes de Jesus, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Era necessário um sacerdote para servir de intermediário. Ou seja,
No Velho Testamento, antes de Jesus, e antes de você ter Jesus, você não tinha esse conhecimento. Você achava que era alguém que tinha que intermediar por você, né? Um santo, uma outra coisa que tinha que intermediar você. Mas, assim como no Velho Testamento, esse sacerdote servia de intermediário e ele tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e depois pelo povo. Ele não tinha condição de se manter, né, sem isso, sem Jesus. Então, lá em Hebreus 9:7 fala sobre isso. Alguns desses até diariamente, Hebreus 10:11. Um cordeiro no início do dia e outro à tarde. Ele tinha que oferecer. Êxodo 29, 38 e 39. Apesar da grande quantidade de sacrifícios, eles eram imperfeitos, ou seja, não tinham validade eterna. Eles eram pessoas como nós, falhavam, erravam. E eles então ofereciam sacrifícios. Antes de oferecer pelo povo, eles tinham que oferecer por si mesmos para poder entrar na presença de Deus, né? Quando as pessoas tentavam aproximar-se de Deus, diz o texto no verso 21, que o espetáculo era tão terrível que até Moisés, o líder do povo de Deus, com quem Deus falava diretamente, ele mesmo disse aqui no texto: estou apavorado e trêmulo com medo, né? Então, como é importante a gente entender isso, né, para que a gente possa fazer tudo na dependência de Deus. Então, queridos, esse é o antes. É isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. O antes sem Jesus, né? Todavia, depois do sacrifício único e definitivo de Jesus, tudo ficou mais fácil. Simbolicamente, chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Não precisamos ficar com medo, apavorados, como acontecia antes de Jesus. Esse episódio que Hebreus está narrando é quando Deus visitou o povo ali no Monte Sinai, né? E houve toda aquela situação, tá certo? Eu não sei se você está vendo minha imagem meio trêmula aí, né? Considere isso aí, vamos continuar. Se o áudio está bom, vamos continuar. Então, queridos, simbolicamente chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Não precisamos ficar com medo, apavorados, como acontecia antes de Jesus. Não são necessários mais cordeiros e outros animais como sacrifício, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito para sempre. Podemos ter acesso a Deus em qualquer lugar, dia e hora. Em qualquer lugar, dia e hora, em qualquer lugar, irmãos. Até aqui, nesse lugar virtual aqui, ó. Tá vendo? Não há mais barreiras, né? Não necessitamos mais de nenhum intermediário. Pela oração, a leitura da palavra e consagração, temos livre acesso a Deus. Que facilidade! Em nossa vida particular também podemos ter a experiência do antes e depois de Jesus. Quem leva a sua vida alheio a Jesus, na verdade, não tem esperança. Falta-lhe a presença de Deus. Percebendo isso, a humanidade tem tentado muitas coisas e oferecido sacrifícios em vão. Quando, porém, permitimos que Jesus nos reconcilie com Deus, tudo fica mais fácil, porque Ele passa a dirigir nossa vida e nos conduzir através das nossas dificuldades. Não se sacrifique, Jesus já se sacrificou por você. Amém? Então, lembre-se, você é uma nova vida em Cristo. Você passou pelo, né? Você tinha uma vida antes e agora você tem uma vida depois com Jesus. Amém? Que isso te fortaleça a passar por esse tempo, lembrando que você tem livre acesso a Deus em Cristo Jesus, em qualquer hora, em qualquer lugar. Amém?
Fica aí meu forte abraço, né? Meu forte abacuque, apertado abacuque para todos vocês. Tchau, tchau.